Olá, progressistas. No vídeo de hoje nós vamos falar de um tal de Eduardo Talhaferro. Quem é esse assessor? É um ex-assessor, tá, gente? Esse cara, ele era assessor de Alexandre Moraes, acusado de violência doméstica, e que depois de exonerado de seu cargo, resolve estranhamente, em paralelo com o julgamento do futuro presidiário, tentar, junto do Senado de direita, nitidamente, dolosamente, fazer uma cortina de fumaça para que se possa de alguma forma travar ou até mesmo cancelar esse processo, que já está em andamento e dificilmente irá ser paralisado pela magnitude mundial que ele tomou, né? E que acusação foi essa de Talhaferro? Vejamos a seguir. E aí, progressistas, beleza? Eu sou Ricardo Modesto e vou mandar agora mais um tópico que vai te interessar muito, tá? Vamos a ele. Relatórios com datas retroativas, segundo ele, né? Segundo Talhaferro, afirma que documentos apresentados para justificar uma operação da PF contra empresários bolsonaristas em agosto de 22 foram criados depois da ação e datados retroativamente. Olha que acusação grave. Eles foram datados entre os dias 26 e 28 de agosto, enquanto a operação ocorreu dia 23, configurando fraude processual. Vai ter que provar, hein? Vai ter que provar. Segundo ele, metadados reveladores, ele apresentou laudos técnicos que apontariam inconsistência, e o documento teria metadados indicando sua produção em 28 de agosto, mas estava datado como se fosse do dia 22. O que ele tinha prints de WhatsApp com o PGR, que foram exibidas conversas com o então vice-procurador-geral eleitoral, agora PGR, Paulo Gonet, e seu assessor Lucas. Nessas conversas, Gonet teria pedido levantamento de processos e decisões para embasar ações. Talhaferro afirmou que essas instruções vinham diretamente do gabinete de Moraes, força-tarefa informal, olha que grave, e relatórios sob demanda. E o ex-assessor também denunciou a existência de uma força-tarefa informal entre STF e TSE. Esse cara é maluco, cara. Com solicitações feitas por WhatsApp e a confecção de documentos conforme desejos do gabinete. Envio de provas aos Estados Unidos, e além disso, Talhaferro confirmou que algumas dessas provas foram encaminhadas ao governo dos Estados Unidos para que acompanhassem o caso. Esses caras não cansam de babar o ovo do laranjão, que nojo, velho. Resumo dos argumentos levantados, datas dos relatórios, documentos produzidos após a operação com datas retroativas, metadados técnicos, arquivos indicam produção posterior à data oficial declarada e comunicação com a PGR. Prints mostram, segundo ele, pedidos diretos de Gonet ao ex-assessor. Procedimentos informais, relatórios criados via WhatsApp sem formalidade legal. Olha, não dá para acreditar. Divulgação internacional e provas levadas também aos Estados Unidos. O que foi dito em defesa de Alexandre de Moraes. O gabinete afirmou que todos os procedimentos foram legais e devidamente documentados, incluindo participação da PF, TSE e PGR. Ainda declarou que a decisão ocorreu em 19 de agosto e que o relatório foi solicitado ao TSE depois dessa data. E ele foi juntado aos autos no dia 29 de agosto com vista imediata às partes. Talhaferro, você vai ter que provar, porque isso é muito sério, você mexeu no vespeiro, meu jovem. Gente, vamos lá, vou dar uma opinião aqui, na boa. Apesar do alarde midiático em torno das declarações de Eduardo Talhaferro, juristas de renome que acompanham o caso têm apontado que as provas apresentadas carecem de embasamento jurídico sólido. O que a gente está vendo aí não tem. Relatórios sem cadeia de custódia adequada, prints fora do contexto e datas manipuláveis não configuram evidência cabal. A narrativa até aqui parece mais política do que jurídica, é verdade. Usada como munição ideológica em audiências favorecidas por senadores alinhados à extrema-direita. Isso a gente já sabe, né? Quando o palco for substituído por aquela famosa cariação direta com o Xandão, que todo mundo sabe,
O histórico indica que Talhaferro deve repetir o padrão daqueles que recuam diante do peso da responsabilidade. Falar diante de aliados é fácil, né? Difícil será sustentar acusações diante de provas técnicas e do contraditório legal. Sem documentos incontestáveis, suas alegações se esfarelam sob o crivo do devido processo. E só esses prints, muitos em tons de brincadeira, há que se relatar isso, não são consubstanciosos para que se pare ou se anule o devido processo legal que se encontra em curso no STF. E o que estamos vendo é mais uma peça de teatro político, projetada para alimentar narrativas bolsonaristas, que já fracassaram em situações anteriores, né? Há de convir com isso. Talhaferro, que hoje se apresenta como vítima do sistema, já foi parte central da estrutura que agora ataca. Com qual objetivo, né? Sua tentativa de vestir o papel de denunciante parece mais uma manobra de sobrevivência do que um gesto ético ou patriótico, enquanto os juristas pedem provas técnicas. Ele apresenta insinuações e cronologias dúbias. O país precisa de responsabilidade institucional, gente, não de show pirotécnico para satisfazer bolhas ideológicas. Em vez de fortalecer a democracia, discursos vazios como esse fragilizam o senso de justiça e banalizam o papel das instituições. Se houver crime, que se prove. Se não houver, que se responda por difamação e obstrução. É assim que vai ser. Justiça não se faz com teatro, se faz com verdade robusta. Ó, vocês, gados, vamos conversar mais de perto, vai. Ou vivem no fantástico mundo de Bob, ou são burros mesmo. Porque vocês acham que todas essas narrativas nunca deram certo. Elas não paralisam nada. Não acontece nada. Não influencia em nada. Nem mesmo fanfarrando do Bananinha beijando o saco do Trump lá para salvar o genocida do pai dele. Porque na hora que todos chegam em frente ao careca, eles viram cachorrinhos magrelos e com o rabo no meio das pernas. E por quê? Porque nunca provam nada. Igual os 30 milhões que o Bozo falou lá que o Moraes tinha recebido por venda de sentenças. E na hora de provar? Cadê a prova? Não provou nada, né? E daí vai ser a mesma merda. Acordem pra vida, gatos. Esse cara vai ser preso. Escuta o que eu tô te falando. Bolsonaro vai ser preso. O Lula vai se reeleger. E depois os demônios menores serão todos engaiolados também. E ficaram doentes nos hospitais conveniados. Pra sustentarem as doenças forjadas, como sempre eles fazem, né? Essa ali já deu, cara. Já deu. Já tá até irritando. Se você chegou aqui, curta e compartilha. E dá um hype nesse vídeo para que ele chegue a muito mais pessoas. E fui, gente. Até o próximo vídeo.